Irmãs e irmãos, acolhemos hoje a palavra da nossa salvação. E o evangelho que iremos rezar em memória da Virgem Maria, Rainha, é o evangelho de Lucas, capítulo 1, de 26 a 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era concebida, considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãos, no evangelho de ontem, eu falava justamente desse amor total. Eu falava no de ontem também da totalidade do amor desse Deus para conosco e do quanto nós também devemos amá-lo. E percebamos o quanto, neste evangelho de hoje, Deus é amor na vida de Maria, na vida de José, na vida de Zacarias, na vida de Isabel, na vida de João Batista, na vida de Jesus. É um projeto de amor. É o céu quem decide nos amar. É Deus quem opta nos amar. E por isso, irmãos e irmãs, nós fazemos parte desta dinâmica de amor. Nós fazemos parte desta dinâmica do amado que nos ama. Ele tem um projeto de vida para nós. E este projeto de vida, muitas vezes, se nos atravessa de um modo que aparece como estranho, porque é a vontade de Deus que deve prevalecer e não a nossa humana. É a vontade de Deus que deve vir em primeiro lugar e não a nossa humana. O exemplo aí está em Maria e está também em Isabel. A jovem que fica grávida sem conhecer homem e a velha, a idosa, que fica gestante, já estéril. É um projeto de amor para o Antigo Testamento, na pessoa de Isabel, para o antigo vivido, a experiência antiga da presença de Deus no judaísmo. Deus parece que, diante de algo que está meio estéril, ele apresenta a esperança e a alegria do novo, do Messias. E em Maria, filha do Antigo Testamento também, que é a presença deste novo, que se abre à novidade de Deus de receber o Messias em seu ventre. Queridas irmãs, queridos irmãos, o que será que Deus quer criar em nós, gerar em nós? Em nossa pequenez, em nossa vida muitas vezes estéril, sem frutos concretos, o que será que Deus quer gestar em nós? Qual é o projeto de Deus para a minha, para a tua vida? Neste mês vocacional, pergunte-se:
Será que em minha vida toda eu respondi à vontade de Deus? Eu busquei compreender essa vontade? Irmãos e irmãs, deixemo-nos interpelar e afetar por essa vontade. Rezemos juntos. Senhor, Deus de bondade, de misericórdia e de compaixão, envia-me também o teu anjo para anunciar em minha vida a tua vontade, para ensinar-me e falar ao meu coração dos teus projetos. O que mais quero e desejo profundamente, Senhor, neste dia, é conhecer e fazer a tua vontade. Amém. Abençoe-vos o Deus que vos ama muito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos, quero lembrar aos que moram em Belo Horizonte que no dia 25 de agosto eu estarei no Centro Loyola, em Belo Horizonte. Lá eu irei apresentar o meu novo livro, Desacelerar, Leveza e Atenção. Então, às 19h30, as pessoas interessadas podem ir lá, poderão adquirir seu livro e eu vou falar um pouco desta nova obra e deste trabalho. Então, quem mora em Belo Horizonte já está convidado. E agradeço se você também puder compartilhar deste convite. Um abraço e Deus nos abençoe. Amém. Há um Deus que flutua nas águas, há um Deus no dor de cada mágoa, há um Deus em cada olhar, há um Deus no barulho dos sinos, há um Deus no sonho dos meninos, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Há um Deus escondido nos montes, há um Deus que transborda nas fontes, há um Deus da vontade de amar. Há um Deus na agonia de um pranto, há um Deus na tristeza de um canto, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Música A um Deus, de Maria Célia Monteiro e Nizam Guanais.